Vocês, meu nome é Jandernay, eu estou entrando aqui para nós conversarmos sobre um assunto muito importante e que muita gente tem receio de falar. Eu quero falar hoje, nesse dia abençoado que Deus fez, sobre repúdio, sobre divórcio. Amém? Eu quero de princípio usar um texto aqui que muitos gostam de usar, né, na palavra de Deus, e usam um texto fora de contexto para ter pretexto, para dar ali vazão para que uma mulher continue dentro de um casamento, vivendo uma situação ali de perigo, vivendo um casamento de fachada, vivendo um casamento que muitas das vezes vai levar ela para a estatística, principalmente aqui em Goiás, né, no qual eu moro, né, especificamente em Goiânia, o alto índice de assassinato. Então, eu quero estar falando sobre isso, sobre esses relacionamentos nocivos, no qual a igreja muitas das vezes vai usar esse texto aqui, fora de contexto, sem observar a situação do que estava acontecendo e sem olhar com uma ótica no qual nós estamos vivendo hoje em dia. Eu não quero atualizar a Bíblia, eu não quero tirar nenhum texto, eu não quero desdizer aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Amém? Me entendam. Eu quero te mostrar um norte daquilo que muitas das vezes nós mulheres já vivemos. Eu parto do princípio de um relacionamento abusivo que eu vivi. Eu parto de um princípio de um relacionamento nocivo que eu vivi. Amém? Então, Malaquias capítulo 2, verso 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Amém? Eu vou usar esse texto aqui de princípio. Então, Deus está dizendo que ele odeia o divórcio. Sempre a gente diz, né, eu sou pastora há algum tempo e conheço muitos pastores, pastoras, conheço a Bíblia, de estudá-la, né, de ter relacionamento com ela e com Deus. Então eu vejo muitas pessoas nos aconselhamentos de casais dizerem para a esposa que está sendo aliciada, que está sendo espancada, para a esposa que está sendo estuprada dentro de casa, que está sendo maltratada, que está morrendo de inanição em todas as áreas da vida dela, que literalmente é uma viúva de marido vivo. Dizerem, usar esse texto aqui que Deus odeia o divórcio. Então, por isso, da estatística, às vezes dentro da igreja evangélica, se eu posso dizer assim, a estatística de muitas mulheres estão sendo assassinadas por seus maridos crentes, pastores, apóstolos, bispos, né? Que assassinam as suas esposas, que maltratam as suas esposas, que traem as suas esposas, porque isso também é uma forma de agressão. Então, Malaquias 2,16 fala a respeito desse repúdio, né? Ele repudia, o homem repudia, né? Por isso, o divórcio que Deus odeia, por causa desse repúdio, que o homem estava repudiando a sua mulher. Mas o que estava acontecendo nessa situação aqui? O profeta, 300 anos antes de Jesus vir, ele escreve essa carta, ele escreve essa palavra aqui. E ele está mostrando a respeito de um caos social, moral, espiritual que havia na nação de Israel. Que estava tudo ali corrompido, não havia ética e não havia moral naquela época. Né? No meio dos sacerdotes, no meio dos príncipes, no meio dos servos, no meio dos escravos, em toda a sociedade não havia ética e não havia moral. Então ele escreve essa carta aqui, principalmente para aqueles da nação de Israel que conheciam a lei de Moisés. E o homem pagava um dote e trazia para si. Então ele pegava, né, uma quantia e ia lá no pai daquela moça e comprava aquela moça, comprava aquela mulher para ele. E ali estabelecia ali um casamento. Não, e se ele repudiasse aquela mulher, né, a partir daquele repúdio, aquela mulher seria vergonha da família, da sociedade. E muitas das vezes ela ia morar nos lixões ali de Israel, né, ela ia passar fome literalmente. Qual que era a segunda opção dessa mulher repudiada? Virar prostituta. Então ela tinha duas opções, ela ia para a rua, porque a família rejeitava, a sociedade rejeitava, a igreja rejeitava, e ela ia
se tornava ali uma prostituta.